sabia que a sua liberdade depende das escolhas que você faz? Você alguma vez fez uma escolha e sentiu que aquela escolha não era sua? Todos nós fazemos escolhas o tempo todo, consciente ou inconscientemente. Então você escolhe a roupa que vai vestir, o que vai comer, o que vai fazer no final de semana, né, e etc. E depois também há escolhas que são mais difíceis, né? Porque podem provocar alguma mudança na sua vida, né? Como mudar de trabalho, sair de uma relação. É importante saber que cada decisão que você toma na sua vida determina as suas experiências. Portanto, a sua vida como ela é hoje é o resultado das escolhas que você fez. O poder de escolher conscientemente é o terceiro vídeo da série Você Tem Três Poderes. E para falar comigo sobre esse tema, está aqui a Francis de Beus Rosa. Ela trabalha em processos de transformação pessoal e treina pessoas para falar em público. Francis, bem-vinda de volta aqui no canal Transforme-se em Si Mesmo. Então, a escolha em si é um conceito crítico de autodesenvolvimento. Cada escolha que fazemos, estamos criando a nossa realidade e interferindo no nosso destino. Por isso, é muito importante. O sobrevivente do Holocausto e psiquiatra Viktor Frankl afirma que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última liberdade humana: escolher a sua atitude. Em qualquer circunstância, você pode escolher o seu próprio caminho. As escolhas podem proporcionar crescimento e aprendizado para além dos limites das circunstâncias, mesmo em casos extremos, como no aprisionamento do Holocausto. Mas o que acontece é que temos sempre uma boa razão por trás das escolhas que fazemos, não é mesmo, Fran? Sim, com certeza. E falar das razões é uma questão chave quando a gente pensa em questão da consciência, a questão da tomada de responsabilidade, neste caso, sobre as nossas escolhas. O que eu quero dizer? Se você faz uma escolha por uma razão, essa é uma pergunta fundamental. Quem tem a responsabilidade? Quem tem o poder sobre essa escolha? Você ou a razão que te levou a tomar essa decisão? É fácil a resposta, né? A resposta é: quem tem o poder é a razão. Se eu tomo uma decisão, se eu faço uma escolha porque eu tenho uma razão, quem tem o poder sobre a minha escolha é a razão e não eu que tomei a decisão. Então, tem uma outra pergunta que vem na sequência que é muito importante também, que é a seguinte: como você pode fazer uma escolha de modo a transformar isso, de modo a tomar para si a responsabilidade e o poder sobre a sua escolha, que, como a Pri disse agora há pouco, no final é o poder sobre a sua própria vida, seja na decisão menor, seja na decisão maior. Você toma uma escolha para si, a responsabilidade por ela e, portanto, o poder por ela e assim o poder sobre a sua vida, quando você definitivamente desconecta a decisão de uma razão para tomar a decisão. Vamos dar um exemplo. Ou vocês eventualmente já passaram por isso, ou podem lembrar de alguém que tenha passado por isso. Sabe aquele caso daquela pessoa que ficou por muito tempo numa situação de trabalho bastante ruim? Ou havia algum tipo de perseguição por parte do chefe, ou a pessoa não ganhava bem, era um contexto assim de muito problema. A pessoa estava realmente sofrendo naquele emprego, embora ganhasse bem eventualmente, embora tivesse bons benefícios eventualmente. Então, havia toda uma questão objetiva de salário e remuneração, de repente, positiva, mas o clima não era bom, ela não enfrentava uma boa condição de trabalho, era desrespeitada sistematicamente, ou até convidada a fazer coisas que, para os valores daquela pessoa, não era aceitável fazer. Então a pessoa ficou um tempão vivendo aquela situação, reclamando bastante. As pessoas da convivência dela já sabiam de toda a circunstância e ela ali naquela situação. Até que um dia, depois de muito sofrimento, a pessoa decide finalmente pedir a conta e sair do emprego. Vem a pergunta aí: por que a pessoa precisou ficar tanto tempo naquela situação,
ia contra os princípios dela ou contra um respeito próprio e reclamando e contando para todo mundo tudo que ela estava vivendo. Por que aquilo era tão importante? Porque ela precisava, isso é inconsciente, ela estava em busca de criar uma razão, de ter uma razão para poder justificar esse passo. Porque todos nós temos a necessidade de ter razões para algumas de nossas ações, para ter uma resposta caso alguma autoridade externa nos questione. Lembra da história do questionar que a gente falou a semana passada? Não raro na nossa vida íntima, a mãe, o pai, um namorado, o marido, um filho, pode questionar uma ação nossa. Poxa, como é que você foi sair daquele emprego tão bom? Eles pagavam direito, pagavam em ordem. Olha quanta gente tem aí na fila dos desempregados. Como é que você pôde fazer isso? Então, não quero dizer que sempre a gente enfrente isso, mas a gente inconscientemente, nós seres humanos, temos uma tendência a criar ou permitir que justificativas e explicações aconteçam para que a gente as tenha se a gente for questionado, para só então tomar a decisão. Quem veio primeiro, a decisão ou a razão? É verdade. E aí, só já colocando um pequeno parênteses, né? Vai vir ao de cima todas aquelas nossas questões, né? A crítica, o julgamento, o que é que vão pensar de mim, né? Então, essas coisas todas, é claro que vão moldar ali um pouco, né, a nossa decisão, né? A nossa escolha, por assim dizer. Sim, pode moldar efetivamente, porque a pessoa, nesse exemplo que eu dei, ela pode ficar por mais tempo do que fosse razoável, até para a saúde emocional, psíquica dela, ficar sob um estresse tremendo, até chegar ao nível de virar uma doença, uma depressão, um estresse crônico, mas a pessoa ficou ali aguentando, ela vai dar uma razão que pode ser clara para ela, que é a questão do salário, do teu emprego, e às vezes ela pode não ter isso tão claro, né? E ela pode precisar contar para todo mundo, olha o tanto que tudo que eu estou enfrentando, já preparando para a saída. Então, é bastante importante a gente ver como os nossos mecanismos de defesa, eles tentam nos proteger, porque no final das contas, inconscientemente, todos nós temos medo de sofrer ataques. E esse tipo de questionamento de uma autoridade externa, ele é sempre revestido de algum tipo de ameaça. Para quem está acompanhando e ouviu a semana passada, isso fica mais claro, né? Sempre do tipo assim, mas por quê? Por quê? Como você ousa? Então, muitos de nós precisam construir alguns motivos na vida para dar certos passos. E esses motivos, ou este caminho de construir um motivo, acaba nos tirando a consciência do nosso próprio poder, da responsabilidade que a gente tem em relação às nossas escolhas. Apoiar nossa ação em termos de uma razão, escolhe se esconder atrás de uma razão, a gente tira de nós mesmos a responsabilidade, a consciência pelas nossas escolhas e, em última instância, aí, sobre a nossa própria vida. Isso nos protege, mas nos despotencializa na consciência de, não, eu parei, eu pensei, eu senti, eu tenho os meus valores, eu já pensei bastante, eu vou tomar essa decisão. Certas decisões, elas não requerem justificativas, que têm a ver com o respeito aos próprios limites e a consciência deles. Então, esse é um aspecto, cria justificativas e razões muito em função do mundo externo e do outro. A gente poderia fazer uma reflexão aqui imediata, que é, repare como quando você cria uma justificativa para o mundo, ela ganha uma roupagem um pouco diferente conforme com quem você está falando. Você vai contar uma mesma história de um jeito para o seu marido ou para sua esposa, um pouco diferente para o seu pai ou para sua mãe. Por quê? Justamente essa adaptação das versões tem a ver com se ancorar numa razão que justifique a tua ação. Então, são escudos de proteção que a gente lança a mão. A gente, cabe aqui brigar com isso dentro de nós? Acho que não cabe brigar, mas cabe a gente cada vez mais tomar consciência e procurar fazer esse caminho de ir desenvolvendo recursos que nos permitam cada vez mais precisar menos dos nossos escudos para poder viver.
Sim, é verdade. É verdade isso, porque o ego tem os mecanismos de defesa dele, né? E eles são acionados sempre que a gente está em ameaça, por qualquer razão, né? E depois aqui, só colocando aqui mais um parênteses aí nesse conjunto de coisas que você falou, e muito importante, é porque a gente também hoje vive um drama muito grande na sociedade, que é, então, se eu estou num trabalho que eu não gosto, né, que aquilo não estou feliz, não estou contente, se eu estou numa relação que não, sabe, também não está boa, existe uma tendência social hoje de tomar um remedinho, um comprimido, um antidepressivo, para normalizar as coisas, né? Então, olha, tá aqui, você toma o seu antidepressivo e pode voltar para aquele emprego que você detesta, que vai ficar tudo bem. Então, existem essas questões, né? Então, acho importante a gente também tá lançando isso, né, para reflexão, né? Porque às vezes é mesmo o caso de você não está gostando daquele emprego porque você está sendo chamado para fazer outra coisa, para desenvolver outra coisa na tua vida, né? E faz parte do processo a gente, né, largar uma coisa para que o novo possa surgir e aparecer na nossa vida, né? Então, também é uma escolha, né? E às vezes essa escolha implica encarar alguma dificuldade, passar por é o desconhecido, né? Estar com o desconhecido, enfrentar o desconhecido, acho que faz parte também. Então, outra coisa importante de dizer é que entre o que acontece e a nossa resposta, existe um espaço de tempo, né? Esse espaço de tempo, ele costuma ser muito curto, né? Muito rápido, muito pequeno. E acabamos reagindo àquela situação sem parar para refletir sobre as escolhas que nós temos ou teríamos diante daquela situação. Nesse espaço de tempo está o seu poder de escolha, né? Se você vai reagir imediatamente ou se você vai parar, refletir e responder conscientemente àquela situação, né? Pri, eu acho fundamental esse aspecto que você está trazendo. Eu até gostaria de reforçar isso, porque eu acho que esse é aquela chavinha que dá para a gente virar dentro de nós. Você trouxe uma coisa fundamental que é quando algo vem a mim, por menor que seja no dia a dia, eu tenho a opção reagir, portanto, a partir de um piloto automático. Quem reage a uma situação é a minha essência mais profunda, é meu coração, é o que eu tenho de mais verdadeiro, ou é esse nível mais superficial dos mecanismos de defesa? O mecanismo de defesa, ele está preocupado em garantir a minha sobrevivência. E ele usa de algumas estratégias, inclusive, que conflitam às vezes com a minha necessidade mais íntima. Os mecanismos de defesa, eles querem agradar, eles estão preocupados em se manter dentro do grupo, porque a gente é um animal gregário e precisa pertencer. Essa distinção que você trouxe é fundamental. A diferença entre reagir e agir. Quando eu reajo, eu parto de um piloto automático, portanto, sem o menor tipo de contato com algo mais interno, sem uma escuta para algo interno que está se passando dentro de mim, que pode trazer algo mais genuíno em termos da minha necessidade, em termos do meu limite, em termos das minhas possibilidades, em termos dos meus quereres. Me parece um ponto central aqui dessa conversa nossa hoje, né? Porque a gente está o tempo inteiro sendo convidado a reagir. Existe um culto a ser rápido, mas ser rápido tem essa armadilha. E às vezes, sendo rápido, eu sou superficial. E o contato com essa dimensão mais profunda, ela exige um pouquinho de treino, e com o treino a gente fica mais rápido, mas no começo, um pouquinho de tempo. É verdade. Isso é muito, muito importante mesmo, principalmente se a gente considerar, né, que cada escolha é um convite para a realidade emergir. Né? A escolha, ela é a semente de todas as possibilidades. Então, quando você faz uma escolha, significa que você tem possibilidades diferentes, pelo menos duas, mas geralmente mais. Se a gente parar para pensar, refletir e buscar possibilidades a mais, né?
Mas o que acontece é que quando a gente pensa na escolha, né, muitas vezes a gente está condicionado a pensar sobre o contexto da ação, né, a reação, né? Mesmo em circunstâncias que até poderia haver lá múltiplas escolhas, né? A gente sempre fica com aquela sensação de que está limitado, né? De que há uma única escolha, que é aquilo que eu tenho que fazer, né? Então a gente se sente preso e sem alternativa, como se eu tivesse que fazer aquilo, né? Eu até acrescentaria um outro aspecto que também me lembra um pouco a nossa conversa da semana passada, que é quantas vezes a gente não se pega se perguntando qual é a escolha certa. Evidentemente que em alguns contextos pode haver a escolha mais apropriada ou mais acertada, mas não nesse conceito de certo e errado. Nas grandes escolhas da vida da gente, não há uma escolha certa e uma errada. Há escolhas. E cada caminho vai trazer um tipo de experiências. E, afinal de contas, para que a gente está aqui na nossa vida? É para ter experiências e aprender com elas. Então, se eu vou aprender com as experiências, não importa muito que caminho eu vou tomar. Mas eu tenho que tomar um, conscientemente. E ainda se você conseguir ampliar a sua perspectiva, né? E considerar, refletir sobre si mesmo, né? Sobre os seus valores, sobre as suas crenças, sobre as suas motivações, né? E considerar todas as possibilidades antes de agir. Aí sim a gente está falando então do uso consciente desse poder, né? Quando nós não somos mais capazes, né, de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos, né? E ainda mais fundo, né? Quando nós somos capazes de afirmar o poder de escolher quem somos, né? Será então o eu consciente agindo naquela situação, né? É um estado de conexão consigo mesmo, né? De conexão com uma sabedoria interior, né? Que sabe o caminho, né? Que sabe para onde você deve seguir, sabe o que você tem que fazer, né? Então, qualquer escolha que incide sobre os seus valores mais profundos torna mais claro, traz clareza para aquilo que você deve fazer, né? Então, até mesmo não escolher é uma escolha, né? Tony Robbins diz que não podemos controlar os eventos da vida, mas podemos escolher no que focar, escolher o que as coisas significam para nós e podemos escolher o que fazer, não é, Fran? Sim, podemos escolher o que fazer. E um primeiro passo é ficar atenta para essa coisa de buscar, da necessidade de buscar uma razão que justifique a nossa ação. Dentro daquilo que é o trabalho da Pri, que eu acompanho, eu acho que tem uma questão importante que é assim, sempre estar alimentando uma maior conexão com o seu interior. A gente tem que cultivar isso. A gente vive um momento na história em que tudo nos leva para fora, né? As próprias mídias sociais, elas estão só trabalhando o visual, a aparência, é tudo muito fugaz. Então, a gente tem que fazer uma escolha consciente desse contato com o nosso interior, porque as nossas respostas estão dentro de nós. A gente pode não estar ouvindo, a gente pode não ter o hábito de parar para ouvir, e quanto menos a gente faz, mais difícil é para fazer. Sabe atividade física? Puxar aquele peso, levantar a perna, é a mesma coisa o contato com o interior. Aquilo que a gente não faz fica meio enferrujado, mas é acessível para todos nós. Isso é um recurso. Nenhuma outra forma de vida neste planeta tem esse recurso que a gente tem, que é se conectar com o sentir e, a partir desse sentir, interagir com o mundo à nossa volta. E a gente foi, por milênios, estimulado a não utilizar isso. Não vem ao caso aqui as razões, mas o fato é que a gente está entrando num outro momento. Diferentes áreas da ciência estão juntas trabalhando no sentido de apontar a inteligência que tem o nosso coração. Eu não estou falando metaforicamente, eu estou falando
concretamente, como órgão de inteligência. 70% do coração, aproximadamente, é formado por neurônios. O coração é a maior glândula que existe dentro do corpo humano. E a ciência hoje está nos ajudando a, com base nela, resgatar ou começar a nos sensibilizar para a importância da gente resgatar esse contato e essa escuta para essa inteligência que tem dentro de nós, que é muito maior que essa inteligência dual que vem da mente. É verdade. Não importa quantas escolhas você tenha, né? Contanto que você consiga trazer isso para dentro de você, né? Porque a resposta, ela existe dentro de você, não fora. O poder transformador mais profundo do universo está na nossa capacidade de escolher. Se você não gosta de qualquer coisa na sua vida, você pode escolher mudar, certo? Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Gratidão, grata, Francis, pela sua presença. Eu que agradeço, Mais uma vez foi um aqui no prazer estar aqui canal. com vocês. Até a próxima.